Intercedendo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido ao assistente do Legislativo, conforme a Resolução 70/2014, para que faça a leitura de um artigo do Regimento Interno. Artigo 1º do Regimento Interno. A Câmara Municipal de Massaranduba é o órgão colegiado do Poder Legislativo do município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, eleito pelo povo na forma da legislação vigente. Solicito que o vice-presidente faça a leitura da ata de número 04/2015. Senhor presidente, peço que de ata por lida, tendo visto que já está publicado no nosso site. Coloco em deliberação o pedido do vereador Pierre para que não se leia a ata. Está em deliberação. Vereadores que continuem como estão, caso contrário, se manifestem. Então, aprovado o pedido de não leitura da ata. Então, está em discussão e aprovação a ata. Vereadores que estejam de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao assistente legislativo que faça a leitura dos ofícios expedidos. Foi expedido o ofício 004/2015, está sendo encaminhado ao Cláudio Varela, chefe da agência da Celesc do Blumenau. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência o requerimento de número 05/2015, o qual solicita o comparecimento do gerente regional da Celesc de Blumenau nessa Casa Legislativa para prestar esclarecimentos. Requerimento esse da autoria do vereador Pierre Gustavo BR e vereador Silvio Manca, aprovado por unanimidade na sessão do dia 2 de fevereiro de 2015. Quem assina é o presidente Silvio Manca. E também foi encaminhado os votos de pesar aos familiares de Walter Freita pelo seu falecimento. Seria essa correspondência expedida, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço que o vice-presidente faça a leitura das correspondências recebidas, indicações, requerimentos e projetos. Foi recebido o ofício do PMDB, partido onde a Câmara de Vereadores de Massaranduba, atenciosamente, seu Silvio Manca, presidente, assunto, indicação de líder de bancada. Encaminha a Vossa Senhoria indicação do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, para assumir como líder da bancada junto à Câmara de Vereadores de Massaranduba para o biênio 2015-2016, o vereador Pierre Gustavo Berta. Atenciosamente, Ademir Sprum, presidente. Acuso recebendo das seguintes indicações. Indicação 10/2015 do vereador Geraldo Micheluzzi. Solicita envio ao prefeito da seguinte providência: manutenção do ponto de ônibus em frente à residência de Dionísio Micheluzzi, na localidade de 7 de janeiro. Indicação 11/2015 do vereador Geraldo Micheluzzi. Instalação de braços e lâmpadas de iluminação pública na localidade do 7 de janeiro. Indicação 12/2015 do vereador Geraldo Micheluzzi e Silvio Manca. Aterro no pátio da Escola Nicolau Jensen, no bairro Patrimônio. Acuso recebendo os seguintes requerimentos. Requerimento 8/2015 do vereador Silvio Manca. Requer a essa presidência envio ao prefeito do seguinte pedido: reencaminhamento do projeto de lei criando o regime próprio da Previdência Social para os servidores públicos municipais de Massaranduba. Este requerimento é subscrito pelos vereadores Vanderlei Sassi, Valdir Zappellini, Geraldo Micheluzzi, Mauro Bramorski, Pierre Gustavo Berri e Pedrinho Osmar Espécia. Requerimento 09/2015 do vereador Silvio Manca e Mauro Bramorski. Requer a essa presidência envio de correspondência ao DEINFRA com cópia à SDR de Jaraguá do Sul do seguinte pedido: construção de trevo alemão na SC 108, entrada da rua Anélio Nicocelli, Figueirinha, Guaramirim. Requerimento 10/2015 do vereador Silvio Manca,
Requer essa presidência envio de correspondência à Paróquia Sagrado Coração de Jesus do seguinte teor: convite para os 8 participantes mastarandubenses do projeto missionário da Inspetoria Salesiana que ocorreu de 4 a 18 de janeiro de 2015 para virem à Câmara de Vereadores trazerem sua mensagem sobre a missão. Requerimento 11/2015 do vereador Vanderlei Sassi, subscrito por todos os vereadores. Requer essa presidência envio à Celesc de Blumenau e ao DEINFRA de Joinville do seguinte pedido: solicitação de interligação e autorização de passagem da rede de energia elétrica na rodovia SC 415, quilômetro 23, Massaranduba, Santa Catarina, São João do Itaperiú. Requerimento 12/2015 do vereador José Osniron, que requer essa presidência envio ao prefeito do seguinte pedido: pedido de informações ao controlador interno do município de Massaranduba da conclusão da auditoria interna realizada nas contas da 14ª edição da FECA Arroz. Requerimento 13/2015 do vereador Pierre Gustavo Berri, requer essa presidência envio à Celesc de Blumenau do seguinte pedido: providências urgentes na derrubada das árvores que se encontram fora da distância permitida pela Lei Municipal 1569/2013, pois as mesmas estão prejudicando o fornecimento de energia elétrica na localidade do Segundo Braço do Norte. Acuso o recebimento da justificativa anexo ao projeto de lei do Legislativo 01/2015, que da mesa diretora dos vereadores Silvio Manque, Mauro Bramoski e Geraldo Micheluzzi, que determina as agências bancárias do município de Massaranduba a adotar o sistema de senha para organizar a vez no atendimento e regular o tempo no atendimento e o tempo de espera em fila. Acuso o recebimento da mensagem 6/2015, anexo ao projeto de lei 8/2015, excelentíssimo senhor Silvio Manca, presidente da Câmara de Vereadores. Através da presente, estamos encaminhando para a análise dos senhores vereadores o projeto de lei 8/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Massaranduba. O município de Massaranduba faz parte do consórcio de informática e gestão municipal, SIGA, para a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais, do Diário Oficial dos Municípios e do Programa de Gestão Tributária Regim. Com a modalidade desses consórcios por contrato, o SIGA baixou uma portaria determinando que a partir do exercício de 2015 o empenho da despesa seja efetuada no elemento de despesa 339.300, cujo elemento não estava previsto no orçamento de 2015. Dessa forma, estamos encaminhando o projeto no sentido de incluir esse novo elemento de despesa para os consórcios públicos no valor de R$15.000, destinando-se 15.000 para o Regim, 9.840 para o Regim e 5.160 para o DOM. Para que não haja interrupção dos serviços prestados pelo consórcio, solicitamos o projeto seja analisado o mais breve possível, sendo que tínhamos a encaminhar e aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço cordialmente Mário Fernando Ranque, prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, seriam essas correspondências, ofícios, indicações, requerimentos e projetos recebidos. Obrigado, vereador Vanderlei Sassi. Recebo e defiro o ofício do PMDB indicando líder de bancada. Acuso o recebimento das indicações de número 010/2015, 011/2015 e 012/2015, que irão à deliberação na próxima reunião ordinária. Acuso o recebimento dos requerimentos 08/2015, 09/2015, 010/2015, 011/2015 e 013/2015, os quais irão à deliberação na próxima reunião ordinária. Acuso o recebimento do projeto de lei e a justificativa, projeto de lei do Legislativo número 001/2015, e encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Acuso o recebimento da mensagem 06/2015 ao projeto de lei de número 008/2015, o qual encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para as suas
análise. Na ordem do dia, defiro a indicação de número 01/2015 do vereador Vanderlei Sassi e Geraldo Michelucci, viabilidade de pavimentação asfáltica ou com lajotas na rua Alberto Reco, bairro Patrimônio, aplicando a lei 1596/2014, que institui o programa de pavimentação comunitária. Defiro a indicação de número 02/2015 do vereador Vanderlei Sassi, viabilidade de pavimentação asfáltica ou com lajotas na rua Progresso, bairro Patrimônio, aplicando a respectiva lei que institui o programa de pavimentação comunitária. Defiro a indicação de número 03/2015 do vereador Vanderlei Sassi, que solicita a viabilidade de pavimentação asfáltica ou com lajotas na rua Arnobruck, bairro Patrimônio, aplicando a lei 1596/2014, que institui o programa de pavimentação comunitária. Indicação de número 04/2014 do vereador Vanderlei Sassi, viabilidade de reforma do galpão na escola Nicolau Ienzi, no bairro Patrimônio. Defiro a indicação número 05/2015 do vereador Vanderlei Sassi, instalação de ciclovia na rua 11 de novembro, da Igreja Luterana 58 até o supermercado Nosso Ponto, Avenida 7 de Setembro, do supermercado Nosso Ponto até a praça de fronte ao supermercado KJ, rua 11 de novembro, de fronte ao supermercado KJ até o mercado Bogo. Defiro a indicação número 06/2015 do vereador Silvio Maica, que solicita a continuação da pavimentação da rua Bertoldo Miller até a rua São João, utilizando a mesma lei 1596/2014, que institui o asfalto comunitário. Indicação 07/2015 do vereador José Osni Ronchi, melhoramentos do acostamento das ruas 11 de novembro e 7 de setembro no bairro Centro de Massaranduba. Defiro a indicação de número 08/2015 do vereador José Osni Ronchi, melhoramentos na iluminação pública da localidade Segundo Brás. Defiro a indicação de número 09/2015 dos vereadores José Osni Ronchi e Silvio Maica, continuação da pavimentação asfáltica após o comércio do senhor Candido Brir, até a igreja Nossa Senhora Auxiliadora e Caiane Malhas. Só fazer uma ilustração aí dessa indicação, já que o nosso secretário de Planejamento está presente. Então, esse vereador estará contemplado em 2015 para 2016 uma emenda do deputado Marco Tebaldi. Espero que o nobre vereador José Osni Ronchi consiga do seu deputado, a mim também, né, porque teve uma votação expressiva, e mais algum vereador, para que nós realmente façamos acontecer aquela obra que trará muito benefício para aquela comunidade. Está em discussão e votação o requerimento 01/2015 do vereador Giovanni Tonetti, promover audiência pública para discutir e buscar soluções para constantes quedas de energia em nosso município. Com a palavra, o vereador requerente. Senhor presidente e demais vereadores, como nós já fizemos a discussão na sessão passada, eu penso que não há necessidade de nós voltarmos ao assunto. A ideia é que nós consigamos reunir o maior número de pessoas e de lideranças para tentar solucionar os problemas relacionados à energia elétrica em nosso município. Continua em discussão? Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 01/2015. Está em discussão o requerimento 02/2015 dos vereadores Geraldo Michelucci e Silvio Maica, melhorias na rede de energia elétrica na rua Alberto Reck e rua Henrique Kuckenberg, no bairro Patrimônio.
Com a palavra o vereador Geraldo. Senhor presidente, senhores vereadores, ali é uma questão de queda de energia constante, sendo que os nossos vizinhos da metade da rua ficam com luz e nós sem luz. Essa melhoria ali porque quando foi colocada a luz, na verdade tinha 2 ou 3 moradores, hoje tem mais de 30 casas, então acaba ficando fraco. Igualmente, como a gente tem um disjuntor em casa e vai colocando no motor, isso aí esquenta e cai. E acabamos sempre ficando sem energia. Então, vai ver se faz uma melhoria na rede. Seria isso. Continua em discussão. Vereadores que, não tendo mais vereadores que queiram discutir, colocam em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 02/2015. Está em discussão o requerimento 03/2015 do vereador Silvio Maica, que pede reforço da rede de energia elétrica na rua Paulo Cardoso, bairro Centro de Massaranduba. Na mesma direção, solicito essa melhoria na rede de energia aqui em frente da prefeitura, onde que o cartório não consegue ligar o ar-condicionado, está em viabilidade de ser resolvido essa dificuldade na rede de energia. Continua em discussão, não tendo vereadores que queiram discutir, colocam em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permanecem como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 03/2015. Está em discussão o requerimento 06/2015 do vereador Silvio Maica, que pede reforço e realocação dos postes na rede de energia elétrica na localidade de Ribeirão Vilde. Na mesma direção, temos um aumento significativo de moradores naquela comunidade, onde necessita também um reforço de energia naquela comunidade. Continua em discussão. Senhor presidente. Posso falar? Pode falar. Com a palavra o vereador Vanderlei Sassi. Como podemos notar, vários requerimentos destinados à Celesc de Blumenau, inclusive este requerimento aprovado hoje, que em questão da audiência pública, só pediria que a casa, os vereadores, nós tratássemos essa audiência de uma forma amigável com a Celesc, porque vê-se que nós temos um bom relacionamento com esse órgão, principalmente o vereador Silvio Maica, que a maioria dos requerimentos, quando um outro vereador coloca o nome dele, pois ele tem um acesso privilegiado na Celesc. Então, talvez eles possam entender que uma audiência pública, onde vamos estar convocando eles podem entender isso como uma afronta. Então, talvez a gente faça essa convocação da audiência em uma conversação com eles, para que nós não percamos esse relacionamento com este órgão. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Michelus. Primeiro os mais velhos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu em parte concordo com o vereador Leica, mas eu acho assim que, conforme foi dito aqui pelo nobre vereador Ron, que faturou, a empresa faturou de energia cento e quantos milhões, vereador? 198 milhões. Eu acho que com tudo isso nós temos assim que cobrar. Isso não é uma afronta, é simplesmente cobrar para que se faça melhoria, porque aquele ditado diz que quem não chora não mama, sempre é verdadeiro. Se nós não pedir aqui alguma melhoria, os outros pedem e ganham. Eu acho que, não discordando totalmente, vereador, mas eu acho que cobrar faz parte de nós que fomos eleitos pelo povo. Senhor vereador. Com a palavra, vereador José Osnerronk. Senhor presidente e demais vereadores, eu penso que é extremamente pertinente esse assunto, já discutimos na semana passada. Só hoje está sendo lido aqui 5 ou 6 requerimentos de energia elétrica. E isso é em todo lugar do município. Eu acho, vereador Leica, que devemos também comunicar ao Ministério Público para se fazer presente na audiência pública. Até porque trata-se de direito coletivo, e de titularidade do Ministério Público. Uma ação mandamental, em nome dos munícipes de Massaranduba, caberia ao Ministério Público como legítimo
para tutelar os interesses coletivos da nossa população. Então, eu acho que o Ministério Público deveria ser convidado como membro aqui também para acompanhar a audiência pública, convidar a comunidade presente aqui para fazer as reclamações. O Ministério Público redige a ata, vai haver certamente um compromisso da empresa Celesc, com certeza, né, de que farão essas melhorias necessárias, né? E se não fizerem, já está o Ministério Público de conhecimento dos fatos aqui tratados na audiência pública, e as pessoas podem se dirigir ao Ministério Público e dizer: olha, lá não está funcionando, lá comprometeram-se a fazer isso e não fizeram. E aí o Ministério Público vai tomar as medidas cabíveis, que é da lei, até porque é uma prestação de serviço público, né? É isso que deve ser feito. Concordo com o vereador Leca, nós somos bem tratados por Varela, ele quando vem aqui em Massaranduba passa no meu escritório também para tomar café, e essa amizade com certeza vai continuar, independente de se a gente for honesto. Nós estamos fazendo nosso trabalho, nós recebemos um munícipe que reclama, nós temos que dar uma solução, e isso também tem que terminar. Continua a discussão. Senhor presidente, como já aconteceu em um determinado momento, quando tivemos problemas de energia elétrica, de fornecimento, o senhor lembra que estivemos em Brasília e na oportunidade entregamos uma denúncia, né, para a ANEEL. Então, da mesma forma, acho que é importante também, quando ocorrer essa audiência pública, instrumentalizar, né, o que foi tratado aqui, da mesma forma encaminhar para a ANEEL, né, para que tenha conhecimento, até porque é o órgão federal fiscalizador, né, do serviço de fornecimento de energia elétrica. Perfeito. Continua a discussão. Só para concluir, eu acredito que o nosso dever é esse, nós representantes do povo cobrando, mas não vamos se exceder também, né? Nós estamos vivendo um apagão a nível de Brasil. Massaranduba tem seus casos isolados, serão resolvidos. Tivemos investimentos significativos por parte dessa estatal nos últimos anos no município, temos que reconhecer isso, mas continuamos cobrando, continuamos solicitando, e se fizer dentro da legalidade, dentro do que normatiza a qualidade de energia da Celesc, acontece. Ontem eu fui com a minha esposa no Ribeirão da Lagoa, na missa, daí ficou de colocar um equipamento para medir a energia lá do supermercado MG, que está com problemas, não consegue ligar 2 ar-condicionados de 60 mil BTUs. Daí eu procurei no poste, o medidor não estava. Daí hoje, prontamente, passei um WhatsApp para o Valmir Dal Bosco, daí hoje já está lá. Então teve um atraso de um dia. Então a coisa funciona realmente. E eles têm uma preocupação no fornecimento da qualidade da energia. Como o vereador Ronque falou, que o consumidor tem essa prerrogativa, essa garantia, e é só cobrar que acontece. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar em relação a essa questão. Eu, particularmente, eu não entendo o motivo dessa preocupação em se evitar uma audiência pública. Mas talvez nós poderíamos até, para evitar esse confronto, né, esse mal-estar, nós poderíamos embelezar a Câmara com flores, né, colocar um tapete vermelho, né, fazer um banquete aqui na entrada e introduzi-los no ambiente, trazidos, né, com todo carinho. É assim, eu estranho, sinceramente, porque independente dos resultados positivos, nós temos que entender que há uma reclamação de uma grande parcela da comunidade que sofre muito, e nesse mês de janeiro os problemas foram muitos, e Massaranduba tem esse problema recorrente. Então, vamos fazer, as autoridades estão sujeitas a isso, são homens públicos que devem responder aos anseios da comunidade. Então, eu não tenho preocupação com isso. Eu acho que quem tem boas intenções
não vai ter o mínimo constrangimento de estar presente nessa audiência pública. E é isso que nós vamos fazer e penso que a comunidade vai se sentir amparada através da Câmara de Vereadores. Obrigado. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 006/2015. Está em discussão o requerimento número 07/2015 do vereador Silvio Maica. Reconstrução e manutenção dos pontos de ônibus na rodovia SC 415 de Massaranduba a São João do Taperiú. Peço a aprovação do referido requerimento. Se vocês passarem, realmente é uma vergonha para nós, né? E para o governo do Estado, numa rodovia estadual, nós termos tantos pontos de ônibus depredados e, inclusive, caindo, sem telhado. Já reivindicamos essa recuperação no ano passado e voltamos à carga esse ano, com certeza. Esse ano deve acontecer a recuperação desses pontos de ônibus para que a nossa comunidade tenha mais segurança para quem realmente necessita desses abrigos. Continua em discussão? Só uma pergunta, senhor presidente. Esses pontos, existe hoje, ali é uma linha intermunicipal, né? E essas pessoas param nesses pontos, o ônibus para nesses pontos aí, não? Para. Passam? Os escolares? Escolares e o intermunicipal também. Os intermunicipais. Senhor presidente. Continua com a palavra o vereador Vanderlei Sassi. Essa questão desses pontos de ônibus já vem se discutido desde o primeiro dia que sou vereador, que já estavam em más condições. Mas ontem tive a oportunidade de ir a Florianópolis com o nosso secretário da SDR de Jaraguá do Sul. Aí eu fui enchendo os ouvidos dele, aquele trecho todo da rodovia, né? As placas no meio do mato. Olha, secretário, olha o ponto de ônibus ali, né? Então me deu a segurança, tanto começou a roçada já aqui na nossa região do Trevo, aqui da 108, e se comprometeu com prioridade nessa questão dos pontos de ônibus ali da rodovia C415. Até questionei ele se isso não seria de responsabilidade do DETER, né? Porque os pontos de ônibus. Mas, segundo ele vai tratar com prioridade essa questão. Mas, com certeza, sou favorável ao requerimento do vereador. Continua em discussão. Não tendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 07/2015. Comunicações aos nobres vereadores. Quero informá-los que a mesa diretora se reuniu dia 21 de janeiro de 2015 e decidimos, de consenso, que neste ano teremos 5 sessões itinerantes. A primeira será em março e será por localidades, tipo, uma na localidade Benjamin Constante, abrangendo mais comunidades, outra na região alta, e assim, para que realmente com isso consigamos trazer mais público, porque realmente em algumas sessões tivemos muito fraca a participação da nossa comunidade. Também, referente à fala vereador na rádio comunitária, os vereadores que quiserem usar desse espaço, não sei, podemos já coletar os nomes de pronto aqui. Vereador José Osnilron, que vai participar. O último eu não fui porque estava aborrecido. Vereador Giovanni Tonetti. Vereador Pierre Gustavo Berri. Vereador Valdir Zappellini. Não? Eu tinha casamento. Vereador Silvio Maica participa. Vereador Vanderlei Sassi. Vereador Geraldo Michelucci. Vereador Pedrinho Osmar Espésia. Participa? E vereador Mauro Bramasco, que participa. Isso também estaremos iniciando, o diretor, também no mês de março. Mês de fevereiro ainda tudo... Começar comigo. Chega no final do mandato eu fico cansado. O presidente, senhor presidente,
Acho que seria interessante passar os nomes para a Isolete, que ela faz a mesma programação Sim. que nem ano passado, né? Isso. Diretor, passa o nome para a Isolete para que faça a programação a partir de março. Se o prefeito for falar esse mês, deixa ele falar. Nós vamos falar a partir de março, vereador Giovanni. Vamos descansar esse mês ainda. Senhor presidente, só aproveitando a oportunidade, eu não sei se a Câmara está enviando à rádio todos os projetos que são enviados à Câmara para que sejam lidos na... Está sendo enviado pelo nosso assistente legislativo, né? Todos os projetos para que seja feita a leitura na rádio comunitária. Ok, obrigado, senhor presidente. Também gostaria de informar os nobres pares aí que o atual presidente está dando expediente na casa pela manhã das 8 às 9h30 e à tarde das 13h30 até às 14h30. Quem quiser conversar com a gente, estamos à disposição, tanto os vereadores quanto a comunidade. Na palavra livre, atendendo um requerimento do vereador Pierre Gustavo Berri, o requerimento este de número 377/2014, do ano de 24 de novembro de 2014, que foi aprovado em sessão no dia 8/12/2014, e por convite informal e pessoal, para o secretário Fabiano, como também para o presidente da corporação, Adilson Mais, e aproveito e convido os dois para que venham fazer parte da mesa, onde estaremos iniciando, por favor. O qual solicita explicações sobre fiscalização e emissão de laudos de segurança das edificações. Quero já agradecer tanto ao Fabiano quanto ao Adilson pela presença. Muito obrigado pela presença de vocês. E daí agora eu passarei a palavra para quem primeiro? Para o autor do requerimento, Pierre Gustavo Berri, para que faça as explanações, e depois passaremos ao presidente Adilson e ao secretário Fabiano Spezia, e após teremos as indagações dos nobres vereadores. Com a palavra o vereador Pierre Gustavo Berri. Obrigado, senhor presidente. Eu aqui lhes confesso que estou até surpreso, não sabia da vinda de vocês aqui hoje. E claro que o objetivo, até porque nós temos uma proximidade muito grande, não era de atingir os vereadores e sim os munícipes, principalmente os empresários de Massaranduba que foram fiscalizados, e aí tem que fazer as adequações. E era para eles, na verdade, que a gente gostaria de que houvesse uma explanação e até técnica. E no requerimento eu pedi para que fosse até uma explicação técnica por aqueles que fazem a vistoria, pelos bombeiros responsáveis. Porém, claro que a data é salutar, é importante, né? Mas a gente pede que esclareça para a população, embora a gente profissionalmente já saiba, né, as situações, a gente sabe da necessidade e da responsabilidade, sem sombra de dúvidas, mas justamente para que esclareça ainda mais a Câmara de Vereadores através dos munícipes, porque fomos bastante questionados. Então eu peço que o vereador, o secretário Fabiano, ou o nosso presidente aqui, o Adilson, possa esclarecer, ficar gravado os motivos, né? Eu peço, antes de passar a palavra aos dois, para que alguém me faça, mas eu estou preocupado com uma questão jurídica em relação às vistorias. Me parece, não sei se é oficial ou não, mas eu tenho certeza que vocês podem dar essa explanação mais concreta em relação a quem tem a competência de fiscalizar. Militar, a gente sabe que tem por lei estadual. E existe a questão dos voluntários, né? Existe uma briga muito grande. Então, se vai acontecer alguma situação jurídica, se tem um acordo ou não, para que daqui a pouco a gente faça as adequações, né? Eu digo a gente, a população que precisa, e
da noite para o dia, seremos aí surpreendidos com uma nova fiscalização, inclusive com a fiscalização que ela a vistoria se torna muito mais cara, né? Em uma ocasião, um munícipe que eu tenho conhecimento pagou por uma vistoria, que nem foi vistoria, não foram nem vistoriar, valor de R$ 1.900 só para apresentar o projeto. Então, essa é a nossa preocupação. Boa noite. Fabiano. Então, boa noite, vereadores. Agradeço o presidente pelas palavras. Vou ficar mais aqui. Então, tá, o microfone não é muito a minha área, tá? Mas essa questão dos bombeiros, gente, eu vou fazer uma breve explanação referente a isso para vocês tomarem pé dos acontecimentos e do que vem acontecendo, desse momento de transição que o nosso município está passando e vai passar. Desde os acontecidos na Boate Kiss, a gente vem sendo pressionado pelo Ministério Público para intensificarmos essas vistorias, para fazermos essas vistorias e para termos alguém responsável no município que controlasse isso. Nós vimos fazendo um sistema de acordo com os bombeiros voluntários que era dado uma mera certidão de conformidade do imóvel, onde os nossos bombeiros voluntários faziam uma visita naquele estabelecimento, verificavam as condições mínimas exigidas num projeto de combate a incêndio e emitiam uma certidão para a certidão ter uma validade até para alimentar o sistema de abertura de empresa, para fornecer para a polícia. E a gente vinha já em uma negociação com o Ministério Público, que estava nos exigindo isso mensalmente, quase que a gente apresentasse, então a gente vinha trabalhando, víamos trabalhando num diálogo em tentar fazer que essa transição acontecesse da forma mais branda e melhor possível para todos os munícipes. No final do ano passado, metade do ano para final do ano, a gente então fez uma reunião e em conversa com os bombeiros voluntários de Massaranduba, propusemos a eles que procurassem apoio de alguma outra corporação, a qual nos foi apresentada a Corporação de Jaraguá do Sul, até enquanto eu, como presidente dos bombeiros voluntários, foi apresentada a Corporação de Jaraguá do Sul, que teria disponibilidade em ceder o CAT dela, o Centro de Atividades Técnicas, para fazer essas vistorias no município de Massaranduba. Qual a nossa intenção com esse convênio com os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul? A gente sabe que os militares estavam querendo vir para o município, já se instalar em Jaraguá e viriam para o município se a gente não tomasse alguma outra atitude, formalizasse algum outro convênio. A nossa intenção foi reduzir os custos do nosso empresariado. Os bombeiros voluntários, eles vêm fazer essa vistoria, fazem ela gratuitamente ao empresário. Quem está pagando as despesas aos bombeiros voluntários é o município de Massaranduba, através de um convênio feito com eles. Então, a nossa intenção em fazer o convênio com o bombeiro voluntário foi essa, reduzir o custo para o nosso empresariado, para que ele possa ter uma vistoria que ela seja feita de graça. Com relação à legislação, isso está sendo discutido hoje ainda, não existe um aval definido dessa questão do bombeiro voluntário e militar. O que existe é uma prerrogativa que dá liberdade ao prefeito a fazer convênio e aceitar para as emissões de alvará de funcionamento o alvará que a administração achar conveniente. Assim como funciona hoje em Joinville, Jaraguá do Sul, a prefeitura tem um acordo e aceita os alvarás dos bombeiros voluntários, como a gente aceita também os alvarás dos bombeiros militares, porque a gente não pode proibir eles de trabalhar, mas nós aceitamos os dos voluntários. Com relação à aplicabilidade da lei, a lei é a mesma. A lei é a lei que vocês aprovaram aqui no ano de 2013, a Lei Estadual de Combate a Incêndio. Então, a mesma lei que os bombeiros militares utilizam é a mesma lei que os bombeiros voluntários utilizam para fazer a análise. Então, assim que formalizamos o convênio no final do ano passado, fizemos uma reunião com os bombeiros e de que maneira que nós vamos fazer isso acontecer. Então, fizemos uma reunião com os contadores do município e achamos interessante fazer com que os contadores provocassem todos os comércios e todas as indústrias, para a gente ter nesse momento, e era o que a gente queria no início do ano, pelo menos ou quase todas as empresas vistoriadas. E é o que nós temos hoje. Nós temos hoje no município, aproximadamente 90%, a gente imagina, das empresas do município foram vistoriadas para o bombeiro. Então, esse ano vai ser um ano de transição para isso.
Nós hoje fizemos uma reunião, hoje pela manhã, para tratarmos sobre isso. A Secretaria de Administração está montando uma normativa agora, que vai ser publicada provavelmente até final do mês, onde a gente vai indicar como é que vão ser os procedimentos de emissão de alvará de funcionamento deste ano. Provavelmente, de antemão, vou expor a vocês o que foi discutido em reunião hoje. Pode ser que alguma coisa se altere, porque não está tudo bem definido ainda, mas provavelmente os alvarás que eram emitidos online até ano passado vão voltar a ser emitidos em bloco, em carnê, e os empresários ou os proprietários vão ter que vir retirar ele aqui na prefeitura, e quando vierem retirar, a gente vai fazer uma explanação de todo esse processo de transição do município, para que eles se adequem às exigências e ao processo e se adequem ao que os bombeiros estão pedindo, para que tenham isso, e eles vão assumir um TAC com a Prefeitura Municipal, se responsabilizando no prazo de 1 ano, 6 meses, a gente ainda está estipulando, a executarem o que os bombeiros estão propondo. E juntamente a isso, a gente também vai provocar eles para procurar esses bombeiros e fazerem os TACs com os bombeiros também. Então, o que a gente quer deixar bem claro à população, e isso falamos com a associação, fiz nessa reunião com os contadores, a gente chamou a associação também para conversar, é que nós vamos tentar fazer essa transição da maneira mais branda e que melhor se entenda possível. O que eu quero deixar claro, que é uma coisa inevitável, a gente precisa fazer, essa questão de segurança é uma coisa, eu acho que fica clara para todo mundo aqui, a gente sabe que, mas nunca precisou, meu botijão estava dentro de casa, só eu que moro aqui, não precisa, é uma questão de segurança. Então, quanto antes a gente conseguir implantar isso na mente das pessoas, nós hoje, só para vocês termos uma ideia, éramos nós e São João do Itaperiú as 2 únicas cidades da região que ainda não tinham sistema CAT funcionando no município. Então, nós realmente estávamos aquém do que tem que ser. Hoje, nessa reunião também, pela manhã, com a administração, provavelmente, junto com essa normativa até final de fevereiro, saia também alguma facilidade para as MEIs, que é o que a gente está discutindo. Nós estamos tendo muito problema com o MEI, que é aquele pessoal que vai abrir uma empresa, ele mais um, só para fazer um bordado, só para fazer uma facção, que a princípio, pela legislação, teriam que apresentar as mesmas documentações de qualquer outra empresa. Então, já existe alguns modelos que a gente viu de Blumenau, se eu não me engano, Timbó, eu não me lembro, não recordo outro município, onde o próprio município, através de lei, deu uma facilitada na obtenção desses documentos, o que facilitaria um pouco a abertura dessas empresas. Então, isso está sendo estudado, até antes das emissões dos alvarás de funcionamento, vocês podem ter certeza que isso vai ser publicado, vai ser resolvido, para que a gente não tenha nenhum problema, e também não vamos querer deixar nenhuma empresa nossa sem o alvará funcionando, ou a empresa como ela tem que ser. Gente, basicamente, assim, essa questão a gente já vem trabalhando ela desde o final do ano, vem conversando. Eu quero deixar aberta aqui de novo hoje a disponibilidade da minha secretaria, da minha pessoa, de quem está lá comigo trabalhando, e tenho certeza que o Círio, através da Secretaria de Administração, também está disponível a conversa e diálogo com todos. Então, a questão da legalidade hoje é como eu já passei antes. A princípio, o prefeito diz na lei que ele tem autonomia de definir qual o alvará que ele pode dizer que, se ele quer isso, ele pode escolher que parceria que ele quer fazer. O que nós não podemos hoje, deixar bem claro aqui, o bombeiro voluntário, por exemplo, não tem poder de polícia, nós não podemos, como prefeitura, proibir o bombeiro militar de fazer o trabalho dele aqui, e nem deixar de aceitar o alvará dele. O que nós fazemos é aceitarmos o alvará do bombeiro voluntário, tendo como base, como princípio, que eles estão seguindo a mesma legislação e que são profissionais técnicos que têm responsabilidade técnica perante o que eles estão executando. Então, esse é o nosso amparo. E estamos aguardando também essa questão. Se for resolvido lá no superior que o voluntário não pode fazer o serviço técnico, automaticamente entra o militar, as exigências deles e do voluntário vai ser a mesma, não vai ter alteração. A única diferença vai ser que, a partir daí, as vistorias vão ser cobradas por eles. Que daí eles têm a taxa, tem o DARF lá que eles cobram. Tecnicamente, seria a única diferença. Senhor, eu queria... A palavra ao vereador Geraldo Michelus. Fazer umas perguntas até para
para eu poder entender. E as minhas perguntas são dirigidas naquilo do conhecimento das empresas que diz a respeito de conservas. Porque, para você entender, eu vou te explicar o seguinte: quando eu montei a minha empresa, a vigilância era de Florianópolis, então eles vinham mandar quebrar a parede aqui, quebrar a parede lá, altura 4 metros, porta nenhuma de alumínio, nenhuma pá de madeira, nada de madeira. Depois, de repente, passou o município a fiscalizar, não tenho nada contra, mas aí agora pode 3 metros de altura, porta de madeira, quer dizer, é um desrespeito a quem fez tudo certinho. Então, a minha pergunta, que já nossas empresas estão enforcadas, sabe, está difícil, né? Nada contra a segurança, eu acho que sou favorável à segurança. Mas duas coisas: uma, nós precisamos de prazo, Fabiano, prazo, digo, fazer o projeto e prazo para concluir depois. Primeiro fazer o projeto, depois um prazo para concluir. Eu não sei se 6 meses chega isso, porque os custos são altos. Na minha empresa, só para o projeto, vai sair 5, 6 mil reais. E, como te disse, as empresas estão enforcadas, então o projeto mais executar, eu não sei quanto vai ser depois. Então, essa dificuldade a gente tem. Outra coisa que eu gostaria de que você ou alguém me respondesse é o seguinte: a GDM vai e faz tudo, aí a empresa A ou B não faz, vai ter alvará ou vai ser do tipo nível que aconteceu com a vigilância, ou todas vão ter que ter o mesmo sistema? Porque eu, como vereador, eu vou cobrar, só para ficar consciente. Então, eu queria, que todas as empresas vão ter a mesma direção, porque senão é injusto e é desleal, e é uma concorrência desleal. Ótimo. Posso responder? Então, eu espero. Geraldo, com relação à cobrança dos trabalhos, tu pode ter certeza que é uma preocupação nossa, até por isso que estamos, vamos fazer dessa maneira, fazer todos os empresários virem aqui buscar e assumirem um compromisso com a Prefeitura Municipal, que o compromisso vai ser feito igual para todos. Esse é o nosso interesse. Com relação aos prazos, como eu falei, nós, Prefeitura, já vamos dar um prazo para todos, que provavelmente vai ser de 1 ano. A gente está, como eu falei, isso vai sair nessa normativa, mas vai ser um prazo de 1 ano para vocês estabelecerem um prazo com o bombeiro. Dentro da legislação preventiva de incêndio, de combate a incêndio, ela já prevê esses prazos para regularização do sistema. Então, o que vai acontecer? A Prefeitura vai dar um prazo já para vocês discutirem com o bombeiro, prepararem seu projeto, porque o bombeiro ele precisa do projeto para poder discutir prazo com vocês. Então, vocês terão esse prazo para montarem seus projetos, para irem na corporação, para discutirem com o bombeiro e dizer, eu tenho o projeto aqui, isso vai entrar no cronograma da minha empresa, nós vamos ter que executar isso dessa maneira. E pode ter certeza que dentro da legislação, como eu já falei, preventiva, existe essa brecha onde fala que pode ter esses prazos para ser executado. Então, isso também é uma preocupação nossa. A gente também sabe que tem custos, que para uma empresa não é tão simples assim, mas a gente quer poder mostrar também, por outro lado, a seriedade disso, né? Em cobrar, em mostrar que tem que ter, que faz parte, que todo mundo vai ter que usar, e é dessa maneira que a gente vai agir. Então, por isso que vai ser adotado esse ano não o IPTU online, a pessoa vai ter que... o alvará de funcionamento online, a pessoa vai ter que vir à Prefeitura, onde ela vai ter que apresentar a vistoria dela do bombeiro. Com esse documento vai ser firmado um TAC dessa pessoa com a Prefeitura, um compromisso dela em procurar o bombeiro e executar aquilo que ele está propondo para ela no papel. Obrigado, só para comentar, eu queria deixar registrado o seguinte: não são todos da sociedade, mas em si a sociedade que nós vivemos hoje tem uma maneira de pensar, e é verdade, vocês podem consultar isso, que quem tem uma empresa é rico, é milionário, e não é dessa forma. Muitas empresas, igual a minha, ou menor, se não melhorar o sistema no Brasil, vocês podem escrever ali, muitas, em 2, 3 anos vão fechar, principalmente na área de conserva. Com a palavra, o vereador José Osnironque. Vamos na sequência, o vereador José Osnironque, depois. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria, em primeiro momento, de parabenizar o setor de administração, não só o seu setor. A gente tem, pelo trabalho que a gente tem na área contábil, a gente está acompanhando o trabalho de vocês. Nós, contadores, o Leca é testemunha disso,
e conversei com o Leca recentemente a respeito disso, também com o senhor Nelson Costa, lá com o pessoal, com a Marileia, que é a responsável pelo setor. Nós estamos conscientes da nossa responsabilidade também nas informações aos clientes, né? E eu acho, e a gente tenta colocar, eu acho que esta é uma normatização que, se a gente analisasse o nosso plano diretor, as nossas leis lá de 1900, eu peguei até a lei do Zeferino, até lá já tinha obrigação de fazer. Ou seja, sempre houve uma omissão por parte do município nessa questão de fiscalização. Nós somos um município interiorano, temos nossas peculiaridades, né? E agora, com toda a razão, tem que uma hora começar. Tem que uma hora começar a legalizar. A gente entende isso, eu acho que o empresário também entende isso. Eu também, ali na associação empresarial, tento colocar isso para as empresas que me ligam. O que ocorre, Fabiano, e aí eu fiquei muito feliz quando você disse que vocês estão analisando os casos concretos, né? O que ocorre são alguns pontos que eu queria colocar. Hoje, 80%, para não dizer 90%, o Leca acho que pode me ajudar, acho que uns 85% ou 80%, 85% das nossas empresas estão situadas na zona rural do município. Sim. Uns 80%, né, Leca? Quase que sim, né? Se eu estiver mentindo, eu estou mentindo por pouca coisa. Tá? Então, assim, a situação dessas empresas naquela localidade, os caras construíram um imóvel, muitas vezes, sem destinação específica para uma empresa, né? E ali adequaram no rancho, adequaram numa beirada da casa, ou fizeram alguma coisa nesse sentido. E o que a gente tem acompanhado, as diligências da fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros, né, talvez, eu não vou usar a palavra excesso, Fabiano, tá? Mas talvez algumas incoerências, tá? De pedidos assim que parece em primeira mão que se torna meio desnecessário para aquela situação, né? Então, essas pequenas coisas que deu esse bafafá todo, esse alarde todo, porque o médio empresário, ele tem a consciência, ele já tem uma estrutura formada, ele já tem um parque fabril. Mas agora aquela confecçãozinha lá na curva, lá do segundo braço, lá no primeiro braço, lá, que trabalha lá com 2, 3 costureiras, que é o tal do MEI, que é tal do microempreendedor individual, que tem lá 2, 3 agregadas, 2, 3 vizinhas. Às vezes, como diz o Geraldo, se torna meio pesado para fazer esse tipo de coisa. Então, nesses casos, eu acho que teria que ter um pouco mais de sensibilidade por parte da administração pública e tanto quanto da autoridade de fiscalização, que é o Corpo de Bombeiros, que tem feito um bom trabalho, né? E é muito importante a gente esclarecer para o empresário que ele está tendo uma assessoria técnica gratuita, e eu digo isso muitas vezes, que se viesse o bombeiro militar, ele teria que pagar 200, 300, 400 reais para dar entrada no requerimento, né? Microempresa parece que é 300 e poucos reais. For uma empresa normal. Quer dizer, ali já está de bom tamanho a prestação de serviço pública pelo município para legalizar isso. Isso tem que ficar claro. Muito importante isso, né? Mas esses casos, por exemplo, um representante comercial, eu tenho casos ali, por exemplo, representante comercial, ou o cara tem só o domicílio, o cara tem lá uma empresa que, sei lá, nem é representante comercial, mas o cara só tem o domicílio. A empresa está ali registrada meio que, não vou dizer empresa fantasma, mas o cara tira a nota ali, tira a nota cá, e não tem um domicílio, não tem uma estrutura, não tem secretária, não tem portaria da empresa, não tem nada. O cara é na casa do cara. Aí pedem para tirar todos os canos da casa, fazer tudo cano de cobre. Tem um cidadão, eu falo a verdade, tem um cidadão que veio no meu escritório, deu baixa na empresa, na prefeitura e foi para Luiz Alves. Tá? Sério? Entendeu? Então, quer dizer, isso são coisas, não, mas calma, não, eu vou para lá, para não sei o quê. Então, são coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que a empresa que está fazendo a certificação, a vistoria, deve
pautar algumas coisas necessárias. Demais, Fabiano, perfeito, essa situação que o senhor colocou de um termo de ajustamento de conduta, de chamar o empresário e dizer, olha, você está aqui teu alvará, você vai tocar, você vai fazer o teu empreendimento, vai fazer isso, vai discutir com... Então, esse é perfeito, a adoção da medida extremamente importante, parabenizo a administração por isso, né? Acho que o caminho é esse mesmo, e o empresário, seja pequeno, médio, grande, ele tem que ter também um pouco de consciência para dizer, olha, eu tenho que estar o mínimo do mínimo instalado, né? Um extintor, uma regrinha aqui, uma coisa ali. Eu penso que isso é essa consciência que acho que o Leca faz a mesma coisa, faz a mesma prestação de serviço que a gente faz, e a gente tem que estar com essa consciência. Mas existem esses casos que a administração precisa discutir, normatizar, diz, olha, o representante, o cara que só tem o domicílio... Conclui, vereador. Isso, vereador, a gente já está, como eu falei, está sendo montada essa normativa onde a gente vai tratar exclusivamente desses casos. A gente está até vendo a possibilidade jurídica da gente nem exigir alvará de habite-se, principalmente de determinado ano para trás, porque isso está sendo outro problema e nós já estamos fazendo TAC, a minha secretaria que cuida diretamente dessa situação dos alvarás de habite-se, né, no caso, que os bombeiros também pedem, até porque pela legislação ninguém pode estar ocupando um imóvel sem ele ter o alvará de habite-se, mas a gente já está vendo se existe legalmente a possibilidade da gente, o que for imóvel que consigam provar para a gente construído 2005 para trás ou 2000 para trás, não exige mais, a prefeitura só vai liberar através de documento de vistoria prévia. Então estamos analisando isso, é de nosso interesse. Eu quero que entendam também que a questão jurídica e burocrática no meio disso é bastante complicada, tem um monte de coisas que a gente também não pode deixar de cobrar, a gente quer tentar fazer da melhor maneira possível. Só tem que lembrar o seu cliente que Luiz Alves é bombeiro militar. Ele então vai voltar para Massaranduba. Provavelmente, se ele ocupou o espaço lá, ele ou já deve estar adequado, porque essa é a questão. É isso que a gente tem que botar na mente dos nossos empresários, que é o momento de transição. Ano que vem, nos próximos anos, ninguém mais vai ter um imóvel que não vai estar regularizado. É esse momento agora de regularização geral. Saindo dando esse primeiro passo, os novos que virão, quando forem ocupar, já vão estar com o seu imóvel adequado, né? E a gente entende também, e já foi pedido dos próprios contadores, para a gente conversar com o pessoal dos bombeiros com relação a alguns critérios adotados. A gente não interferiu em momento algum no procedimento deles, eles vieram e deixaram bem claro para a gente, nós vamos ser técnicos, vamos fazer nossa vistoria conforme pede e está estipulado em documento. O que a gente quer agora é começar a conversar com eles, porque o que falta é um pouco também de diálogo desse proprietário, desse comerciante, desse industriário, com o bombeiro, em conversar com ele, não, mas peraí, vamos ver assim, dessa maneira ou daquela maneira. Então estamos conversando agora com Jaraguá do Sul, para ver se eles deixam em um dia por semana, um técnico deles aqui na nossa corporação de Massaranduba, para que ele possa estar mais perto da nossa população e esclarecer as dúvidas que elas terão, o que vão ter. E deixar bem claro para todos que, desde o final do ano passado, todos os projetos de construção, os projetos já são encaminhados diretamente ao bombeiro de Jaraguá do Sul, o qual faz análise. Então, projetos novos podem ter certeza que já vão sair dentro do que pede a norma. Me permite, presidente, só fazer mais um comentário. Quando saiu esse bafafá todo, eu fui dar uma olhada na legislação e aí percebi que a lei que nós aprovamos aqui, ela é estritamente para fazer um convênio com o nosso Corpo de Bombeiros de Massaranduba. Lá no parágrafo único, lá diz que pode também fazer com outras entidades, mas é específico para o Corpo, pode olhar, está específico o Corpo de Bombeiros de Massaranduba. Mas tudo bem, isso não é... O que eu queria dizer, até porque vocês dois fazem parte do Corpo de Bombeiro Voluntário, é porque não daria mais para contratar o nosso Corpo de Bombeiros, ter uma pessoa técnica para... Até porque estamos dando R$3.000 todo mês lá para Jaraguá do Sul, que também não é muita coisa, também, não, né? Mas o nosso Corpo de Bombeiros aqui poderia ter essa capacidade técnica também. E o que estaria faltando para ele ter essa capacidade técnica aqui? Adilson, se me permite, eu posso responder? Eu respondo porque
era presidente enquanto dessa transição toda, né? E eu acho que eu vou conseguir ser bem objetivo nessa resposta. Qual que é o nosso maior medo? Nós tentamos, a gente foi atrás, fiz orçamento de mão de obra, como funcionaria, com 2.500 daria para a gente tocar o pessoal, mas o nosso medo era a gente ter a expertise desse primeiro impacto com a população, de ter o conhecimento, saber como fazer e como ir lá vistoriar, como proceder, como montar o TAC, como criar o arquivo, como estabelecer todo o procedimento interno. A nossa corporação é extremamente pequena. Se vocês forem lá ver, nós assim trabalhamos espremidos já nos nossos trabalhos diários. Então nós íamos ter que ter mais um veículo, mais uma pessoa. Então o nosso medo era esse, era fazer esse primeiro embate, colocar isso para a população e conseguir fazer isso de uma maneira certa. Então esse convênio com o Bombeiro de Jaraguá do Sul, podem ter certeza que ele não vai ser eterno. A intenção é que ele seja um convênio de transição. Para, nesse período, o nosso bombeiro se adequar, se preparar para poder, daí sim, assumir essa responsabilidade. Buscar o know-how, então. Isso. Não, eu não estou fazendo crítica, Fabiano. Eu fico na minha cabeça imaginando que talvez esse recurso poderia ajudar a nossa corporação, que está feito um trabalho maravilhoso aí também. Eu queria, se o presidente me permite... Com a palavra, Geraldo. Eu queria... Se você quiser falar, eu acho que é livre, né? Eu queria fazer umas perguntas quanto, por exemplo, a colocação dos hidrantes, né? Se toda empresa pequena, como o Ronk falou aí, não tem condições, então eu queria ver que na verdade, se por número de funcionários e fluxos de pessoa, certas coisas, né? Não só hidrante, ou se todos... Não, tudo que o bombeiro técnico levanta na hora daquele quando ele te entrega a análise dele, isso tudo está amparado na lei, né? Então, por exemplo, assim, o que eu posso dizer, não tenho conhecimento total da lei, mas ele analisa a quantidade de pessoas que ocupam aquele espaço, qual é a função, utilização daquele espaço e principalmente a metragem quadrada, ou a área potencial de fogo que existe aí. Então a gente sabe que até 750 metros quadrados não há necessidade, pode ser feito combate direto com extintores. Acima disso já há necessidade, depende da situação, tem situações de áreas abertas, tudo que também não é cobrado o sistema preventivo por hidrante. Mas isso são questões bastante técnicas e que eu tenho certeza que se o vereador tiver qualquer dúvida com relação a isso, o próprio comandante nosso hoje na corporação está preparado para essa resposta, e se ele não tiver, o próprio pessoal de Jaraguá do Sul vai ter o prazer em responder e explicar cada etapa, cada passo, de onde veio, como tem que ser. Não, obrigado, você já respondeu por causa do metro quadrado. Né? Isso. O vereador Valdir Zappellini tem um compromisso? Gostaria, presidente, de me liberar se tem um compromisso. Coloco em deliberação do plenário a saída antecipada do vereador Valdir Zappellini. Todos de acordo? Está liberada a sua saída, vereador Valdir Zappellini. Só agradeço a presença de Fabiano e do Adilson. Obrigado. Com a palavra é o vereador Giovanni Tonetti. Ele não quer. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o Adilson e o nosso secretário Fabiano. E, claro, esse é um tema que vai trazer muitos questionamentos e muitas dúvidas, mas eu acredito que o ideal mesmo é fazer esse trabalho de esclarecimento, né? A população tem muitas dúvidas, nós deveríamos utilizar todos os meios de comunicação, a rádio, para evitar muitos conflitos em relação ao tema. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade do nosso secretário, Fabiano Spezia, para que ele me dissesse ou respondesse o porquê de... no ano passado, em 28 de julho, eu fiz um convite ao senhor para que o senhor viesse a esta casa, como o senhor faz parte da Defesa Civil do município. Sim. Né? E eu fiz um convite, que foi aprovado pela Câmara, no dia 28 de julho de 2014.
né, para que o senhor viesse aqui fazer uma exposição sobre a estrutura, o mapeamento de áreas de risco e os trabalhos desenvolvidos em nosso município. Se não me falha a memória, o senhor não esteve presente, né? Aí eu lhe pergunto, o senhor não recebeu da Câmara esse convite, né? O senhor simplesmente não teve interesse em participar, porque esse convite para o senhor estar aqui hoje foi feito no dia 8/12, e em fevereiro o senhor veio, né? E depois de 6 meses, nada, o senhor não respondeu. O que houve? Desinteresse? Não, em momento algum. Na verdade, a defesa civil é um assunto extremamente importante, extremamente delicado, e que eu tenho tenho esse compromisso comigo, tenho isso na minha pasta, né? Essa atribuição de também fazer parte da defesa civil. A gente vem desenvolvendo já um trabalho de mapeamento, temos no nosso UPGEL, se vocês acompanharem o progresso do nosso sistema de georreferenciamento do município, vocês vão ver que já existem informações da Defesa Civil nesse nosso mapa, onde a gente consegue informar, muitas ainda, claro, que tem que ser estudadas, tem que ser analisadas, né? Provavelmente, vereador, no momento eu não pude comparecer, eu peço escusas se realmente não veio resposta disso, mas estou aberto a um novo convite, a gente conversar e discutir sobre esse tema Defesa Civil sem problema algum. Acho que a participação até de vocês como vereadores é importantíssima, né? Porque a gente sabe que enquanto o momento da calmaria, tudo é muito bom e tudo é uma maravilha. Nós já passamos, e não gostaria de ter passado por um momento de turbulência da Defesa Civil, a gente sabe que é muito difícil. E a própria Defesa Civil, tanto estadual quanto federal, está passando por transições também. A gente vem hoje, eu estou fazendo agora curso, já fiz um, estou terminando o outro agora. A maneira de se instaurar esse procedimento de emergência, de pedir dinheiro, de vir recurso, ela mudou agora, ela é toda online, toda dentro do sistema novo da Defesa Civil, e aí pode ter certeza que a gente está se aprimorando. Nós temos um plano de contingência, mesmo que pequeno e acanhado, mas eu até agradeço a exposição, mas a minha pergunta é uma pergunta simples. Então, a pergunta eu só gostaria, porque eu penso que seria oportuno fazer a discussão. Hoje o Fabiano ele foi convidado aqui como representante dos bombeiros voluntários, certo? Então é nesse sentido que ele está aqui hoje fazendo a explanação. Contratou um advogado assim, agora ou na hora? O senhor está desrespeitando o nosso convidado. Faz favor, o senhor se coloque no local do senhor, que ele está aqui fazendo uma explanação sobre o serviço dos bombeiros, e o senhor vem aqui avacalhar. O senhor vem aqui avacalhar com o trabalho que está sendo feito nesta casa. Ele está fazendo uma excelente explanação e o senhor vem aqui avacalhar. Ele está aqui para fazer uma resposta sobre a questão dos alvarás. Os vereadores estão aqui se dirigindo a ele sobre os alvarás. O senhor está querendo avacalhar a finalidade que ele está aqui. Se comporte, senhor vereador. Só fiz um questionamento que eu penso que é justo, com a palavra, é o direito que eu tenho. Com a palavra, o vereador Pedrinho Osmar Espécie. Fabiano, a minha dúvida é assim, cara, é que assim, lá em casa eu tenho uma ME, né? A mulher tem. Daí então foi pedido assim para fazer o gás canalizado com fio de cobre, colocar cilindro e coisa assim. Isso cabe às microempresas pequenas também ali ou para a empresa grande só? Porque assim, eu só tenho 2 costureiras, a mulher e mais uma lá. Então, não sei se é necessário fazer isso. Isso foi discutido na reunião hoje pela manhã, né? Essa questão das MEIs, das microempresas, dos microempreendedores individuais, está se estudando a possibilidade de se isentar essas empresas, dependendo do seu uso e tudo mais, desses documentos. Mas ainda não é claro hoje. O que nós temos determinação é que essas empresas têm necessidade de apresentar esses documentos ainda para a gente. Agora vai depender da gente finalizar essa normativa, né, de ver se isso legalmente é possível de fazer, de isentar elas. Como eu falei, nós estamos pegando alguns modelos de Blumenau e Timbó que já fazem alguma coisa nesse sentido, provavelmente algum outro tipo de documento que substitua ou que venha a compor o know-how de documentos que se faz necessário. Então, hoje ainda é necessário que essas empresas se adequem. Com a palavra, o vereador Mauro. Posso falar? Deixa só o vereador concluir.
queria responder a questão dele lá. Então, com a palavra, Que não. o presidente da corporação, Adilson Mais. Não está funcionando o microfone, mas... Então, Pedrinho, o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Todas as empresas, se não forem se adequar esse ano que vem vão ter que se adequar. Então não adianta você relutar, dizer que não precisa, que não sei o que lá. Se hoje a prefeitura vai abrir espaço para não se adequar este ano, porque é uma MEI, alguma coisa, mas ano que vem vai ter que se adequar. Então, assim, ó, quanto mais cedo todo mundo botar a mão na consciência e partir para coisa segura, esse é o caminho. Então, assim, ó, hoje tudo bem, vamos pedir, pelo amor de Deus, para não fazer. Só que vai chegar no ano que vem, vai bater de novo, e aí não vai poder fazer, vai ter que fazer. Ou no outro ano, mais uma hora vai ter que fazer. Então, assim, a lei existe, ela tem que ser cumprida. Pode ser que a gente, como prefeitura, como administração, eu não faço parte da administração, mas eu acompanho porque eu faço parte dos bombeiros. Ela pode não ser cumprida esse ano, mas ano que vem ou no outro ano vai ser. E aí, de qualquer jeito, vai ter que ser feito. Mas assim, o que eu quero me referir assim, aonde eu tenho a costura, até onde eu tenho a cozinha, o bujão e o fogão, isso já dá mais de 20 metros de longura, mas faz parte de um prédio. A partir do momento que ela faz parte do mesmo prédio, é um prédio só, uma construção só, Mas a minha lá não faz parte do mesmo prédio, é outro? A casa é uma coisa e é onde eu tenho a facção é outra. É separada a construção? Sim. É separada a construção. Toda a descrição que eles estão dando é porque tem alguma coisa técnica que eles estão passando, ou tem alguma ligação, ou alguma coisa assim. Toda discriminação, porque todas as visitas que eles estão fazendo só uma discriminação do que deveria ser feito. Não é uma vistoria técnica, não é uma vistoria oficial, vamos dizer assim. Isso até agora é só uma visita, é uma vistoria. É uma pré-vistoria. Que a gente fez isso justamente porque vai chegar em março, o pessoal vai querer o alvará e não vai conseguir. Por quê? Porque o alvará vai estar emperrado com essa questão das vistorias. E aí vai precisar de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, e aí vai dar uma briga tremenda. Então, por isso a gente já antecipou. Em setembro do ano passado, a gente pediu uma reunião com a CIAM. Em outubro pedimos novamente, não tivemos resposta, nem uma vez nem outra. Então, aí chegou em novembro, o que a gente fez? A gente chamou as contabilidades para comunicar isso. Então também há um desinteresse da parte do empresariado de entender. Aí quando a água bateu, aí o que acontece? Aí todo mundo se empenhou. Então a gente sabia que isso ia acontecer. Eu tenho escutado tem um monte de reclamação de pessoas que vêm me questionar. Eu não tenho uma parte técnica, eu não conheço a parte técnica, não quero me envolver com isso. Foi questionado antes sobre a questão por que a gente não monta aqui? Não temos condições, não temos pessoas habilitadas em Massaranduba para fazer essa parte, então não dá para a gente fazer. Então o que a gente buscou? A gente buscou a parceria de um município que tem know-how, e um know-how que é considerado muito bom. Então é por isso que a gente buscou ele. E tudo que eles vêm descrevendo nas vistorias, não é que, como é que eu vou dizer? Não é que se não fizer, vai... A prefeitura que vai chegar num determinado ponto e vai dizer, isso nós temos condições, isso podemos cobrar, isso vamos abrir mão este ano, alguma coisa nesse sentido. Mas de princípio, se não fizer este ano, vai fazer ano que vem. O presidente teve que se ausentar. Já vou aproveitar e fazer as minhas colocações. Então, vários questionamentos já foram sanados, não vou ser repetitivo. Então, a gente já vem conversando há tempo, né, Fabiano, sobre essas questões. Acho que as contabilidades até parceiros do Corpo de Bombeiros, onde a gente assumiu recebemos várias, que nem o senhor recebeu. Imagina a gente, né, que os e-mails vêm da maioria, que nós temos muitos clientes que não têm e-mail e tal, e a corporação preferiram passar pro contador repassar para o cliente, né? Então acabou sobrando para a gente também. Mas com certeza somos parceiros para estar resolvendo esses questionamentos. Então, essa questão que o vereador José Osniron colocou de ter perdido um cliente devido a esta exigência, várias ameaças também recebi, vou fechar a empresa aqui, vou para outro lugar, e assim por diante, né?
ou vou trabalhar na informalidade, é o que vocês querem, então, e aí por diante e tal. Mas a gente tenta sanar as dúvidas, colocar também que isso não é uma questão de segurança para as pessoas também. A gente está pensando, né, os bombeiros estão pensando, as autoridades estão pensando para a segurança das pessoas que estão dentro daqueles imóveis, estão trabalhando ali. Então, não estão querendo o mal, né? E essa questão do microempreendedor colocado pelo Pedrinho é uma questão assim que ali que bate muito, Fabiano, que talvez eu até pediria seria mais, eu acho que com a tributação da prefeitura, ter uma fiscalização de acompanhamento nesses microempreendedores, porque diversos casos também, nós temos em Massaranduba microempreendedores que você vê pela estrutura da empresa que não tem como ser um microempreendedor, né? Às vezes o marido tem um microempreendedor, a mulher tem outro, o filho tem outro, e quando você vai ver é uma grande empresa num determinado estabelecimento, né? Então tem que se analisar esse tipo de questionamento também. Eu só deixo uma pergunta no ar, Fabiano, como coloquei que estou preocupado com a segurança da população também, das pessoas que ali trabalham, me preocupo também com a segurança dos nossos munícipes nos órgãos do nosso município. Então, só faço esse questionamento, se já foi feita uma vistoria nas nossas escolas, no prédio do município, se já está sendo tomadas as devidas providências pelo município, que eu acho que teria que dar o melhor exemplo. Essa preocupação da burla do MEI também é uma preocupação que foi levantada hoje na reunião que a gente fez hoje pela manhã. Então, o setor de administração está atento a isso também e vai tentar fiscalizar e controlar um pouquinho melhor essa situação. Com relação aos nossos estabelecimentos, a gente sabe que 60% deles não tem, né? Se a gente for olhar pela própria casa aqui, dos vereadores e pela nossa também da prefeitura, nós também estamos ainda a nos adequar, né? Então a gente já iniciou esses trabalhos, né? Principalmente nas escolas que começam a funcionar agora. Então a gente está fazendo uma vistoria prévia nelas, nós, Secretaria de Planejamento e Prefeitura Municipal, revisando extintores, placas de saída de emergência. Vamos começar a executar os projetos preventivos, principalmente do pavilhão de eventos, né? Para a gente poder ter os eventos, liberar eles de funcionar lá, para que eles estejam adequados às normas. A gente sabe que essa ação ela atinge também diretamente a municipalidade. A gente está preparado para cumprir o que é determinado e fazer os projetos necessários e deixar isso tudo de acordo conforme a necessidade. Agradeço. Senhor presidente, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor me permitisse mais um minuto. Minuto, nobre vereador. E principalmente que o senhor garantisse o meu direito de fala, né? Porque eu acho que nós estamos num ambiente onde deve prevalecer, né, o respeito, principalmente quando se trata de pares dentro da casa legislativa. E eu preciso, né, que o nosso secretário me responda se ele se sentiu ofendido com o meu questionamento, em função de que eu, até este momento, não fiquei ofendido com a sua ausência, nem com a sua resposta. Eu tenho a maior consideração pela sua pessoa e gostaria de saber se o senhor teria disposição de participar de uma sessão para nós discutirmos a questão que eu penso extremamente importante, né, relacionada ao tema. Eu acredito só que não apropriada pelo momento, né? Nós somos vizinhos, conversamos quase, nos encontramos sempre. Poderia ter me questionado isso em qualquer momento. Eu juro e estou fazendo uma reflexão aqui na minha memória, tentando lembrar se eu não dei resposta ou qual o motivo. Mas eu amanhã mesmo responderei ao nobre vereador o motivo de eu ter me ausentado, e se há necessidade da minha vinda aqui para falar sobre defesa civil, eu estou inteiramente à disposição e adoraria fazer isso com a casa, porque acho que é importante todos participarem, assim como o vereador Mauro já participa, né, e tem participado com a gente, de participar das ações do que a defesa civil tem feito no município.
Agradeço Fabiano, realmente veio de encontro à necessidade de nós vereadores, ele ter vindo dar algumas explanações sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo nas vistorias das empresas e dos comércios da nossa comunidade, da nossa cidade. Nós que somos representantes do povo precisamos ter argumentos, e com isso fortaleceu bastante nós de argumentos. Realmente, quando eu sou empresário, fui vistoriado a minha empresa, meu sócio disse, vamos fechar. Mas eu disse, não, vamos com calma, isso não é assim, da noite para o dia não vai se resolver, vai se elaborar um projeto, e dentro do projeto vamos fazer um cronograma de realização, de adequações, né? E realmente em coisas que a gente, felizmente, que vieram fazer essa vistoria, que muitas empresas, até nós, se colocamos a um determinado risco desnecessário, né? Depois que acontece, não adianta. Isso é louvável que foi feito, realmente veio de encontro à necessidade. Algumas coisas vão ser amenizadas, vão ser, até falando hoje com o prefeito, ele tem o interesse de convocar essas pessoas, a pessoa da vistoria, para ter uma explanação, para realmente resolver e ter o prazo, como o vereador Geraldo comentou, ninguém está rico, né? Nós trabalhamos não sei quanto tempo só para pagar imposto, e realmente para investir 100, 200 mil na adequação no ano é impossível. Então, com certeza, fazendo um cronograma de fluxo de caixa e de investimento, a coisa acontece, e é bom até para nossa própria segurança. E também as companhias de seguro hoje, ou você tem as adequações, ou você não consegue nem fazer o seguro da sua empresa, né? Então, realmente, Fabiano, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Adilson, pela presença, e a Casa de Leis fica à disposição quando vocês quiserem, estamos à disposição, e da mesma forma, da mesma parceria que você se prontificou, mesmo informalmente, que o requerimento era do ano passado, né, de participar. Eu realmente agradeço mais uma vez, e aproveito convidar os senhores e toda a sua família para participarem da grandiosa festa em honra a São João Bosco. São João Bosco é o padroeiro, vereador Ronque, da nossa congregação, dos salesianos. Estamos comemorando esse ano o bicentenário, 200 anos da morte de Dom Bosco. Dia 16 de agosto será a grande festa. Então, a comunidade de São João Bosco, lá da Ribeirão da Lagoa, tem o título do patrono dos salesianos. Então, fica aqui o convite. Amanhã à noite, sábado à noite, tem eventos, e domingo tem a missa, e após grandioso serviço de bar e cozinha, até tem futebol, tem tudo mais naquela comunidade. E termino a sessão deixando a mensagem de Dom Bosco: se quiserem que suas vidas sejam alegres e tranquilas, procurem viver na graça de Deus. Nada mais tendo a deliberar, encerro a presente sessão ordinária e convoco a próxima sessão ordinária para o dia 9 de fevereiro de 2015. Está encerrada a sessão.